Em Brasília, 19 horas e 9 minutos. Em Assis também, 19 horas e 9 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta segunda-feira. Começando uma nova semana, segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. 28 de agosto de 2023, uma segunda-feira. Já são 240 dias do ano de 2023, faltando 125 dias para 2024. Hoje completando 185 dias do acampamento Aprumar. 185 dias, 158 noites que as famílias estão lá se revezando, cobrando as casas prometidas, as casas sorteadas do residencial Aprumar. E na contagem regressiva, faltando 491 dias para terminar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 491 dias, 70 semanas. Dia 28 de agosto de 2023. No dia 28 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado. A todos aqueles que são voluntários em igrejas, em escolas, em clubes de serviço, os nossos cumprimentos, nosso reconhecimento e nossa saudação. Dia Nacional do Leolismo, Dia do Bancário, Dia do Avicultor. E hoje, no estado de São Paulo, é aniversário de fundação da cidade de Itararé. Feriado municipal em Itararé, aniversário da cidade hoje. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. E daqui a pouquinho, uma notícia que acaba de chegar, que o Tribunal de Contas não ficou nada satisfeito com as explicações da Prefeitura de Assis sobre as compras de máscaras contra a Covid feitas em um serve-festa em Santo André. Isso no começo da pandemia. E o caldo vai entornando. E o cerco vai fechando. E agora chegou o relatório do Tribunal de Contas na Câmara Municipal. E olhe lá se não tiver uma comissão processante depois das informações do Tribunal de Contas, que são estarrecedoras. Já já você vai ficar sabendo. Eu começo dando uma notícia que chegou hoje da Polícia Militar Rodoviária de mais uma grande apreensão de drogas em nossa região. Polícia Militar Rodoviária chamando, Polícia Militar Rodoviária falando. Assis, 28 de agosto de 2023, durante operação conjunto Polícia Militar Rodoviária com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi apreendido grande quantidade de cocaína. E durante a fiscalização constou-se que o veículo também era produto de furto. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Eu tenho dito que ninguém fica para trás e ninguém passa na frente também da Polícia Militar Rodoviária. E terminou agora a ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência teve início 4 horas da manhã em Santa Cruz do Rio Pardo, na rodovia Castelo Branco.
quilômetro 308. Na madrugada, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, na madrugada de hoje, os policiais militares do 2º Batalhão, em ação conjunta com a DISE de Presidente Prudente, prenderam um indivíduo em flagrante por tráfico de drogas no quilômetro 308 da rodovia Castelo Branco. É o finzinho da Castelo, né? A SP 280 em Santa Cruz do Rio Pardo. Os policiais realizavam a operação em ação conjunta com a DISE de Presidente Prudente, quando suspeitaram de um caminhão e fizeram a abordagem. O caminhão, com placas de Joinville, Santa Catarina, após consulta, na realidade constatou ser um outro caminhão de Joinville também, mas nada constava de irregular. Foi feita então uma consulta do chassi e o veículo abordado, aí constataram que era, na realidade, um veículo de Campinas, com queixa de furto registrado na delegacia eletrônica. E foi furtado esse veículo no dia 25 de fevereiro. Durante a vistoria, os policiais encontraram na carga 250 tabletes, que totalizaram 270 quilos, 480 gramas de cloridrato de cocaína, em meio a caixas de verduras. O motorista, de 30 anos, tinha como itinerário Paraguaçu Paulista a São Paulo. Então, teria saído de Paraguaçu Paulista com direção a São Paulo. Ele foi preso em Assis e está à disposição da Justiça. Mais uma ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária, desta vez em conjunto com a DISE de Presidente Prudente. Muito obrigado à Polícia Rodoviária pelas informações. E a Câmara Municipal hoje, a sessão promete, hein? Nesse momento, segundo a nossa amiga Angélica, que está lá acompanhando a sessão, no mesmo espaço que o nosso excelentíssimo senhor prefeito, que está lá sentado na primeira fila, acompanhando de camarote a leitura do relatório final da CPI da FEMA. Eu imagino o que deve estar passando na cabeça do prefeito. Assistindo na primeira fila a leitura do relatório da CPI da FEMA. Ele deve estar engolindo seco, né? Deve estar engolindo seco, com vontade de falar, de gritar, de espernear, de se manifestar. Mas tem que ouvir tudo. E vamos aguardar qual será o relatório final e o que esse relatório final vai trazer de novo. Ele está na segunda fila, não está na primeira fila, não. Já estão me corrigindo aqui em português. Ele não está na primeira fila, não. Está na segunda fila. Se continuar do jeito que está na primeira fila, logo quem vai estar é o Aref Saber, né? Se continuar como andam as coisas. O pior é que tem gente tentando se enganar. Não é enganar os outros, é se enganar. Tem assessor do prefeito que diz que ele não está condenado. Que quem fala que o prefeito está condenado está mentindo. Mas, santo Deus, será que a gente vai ter que fazer 100 mil panfletos, entregar na cidade com a sentença da juíza Marcela Papa, lá de 2012, que declarou nulos a licitação convite e os contratos administrativos, que sentenciou condenar o requerido José Aparecido Fernandes como incurso no artigo 10, inciso 8, com a penalidade prevista no artigo 12, inciso 2, ambos da lei 8.429 de 92, a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos? Será que nós vamos ter que reproduzir essa sentença
e espalhar na cidade porque não estão acreditando ou estão querendo não acreditar. É diferente, né? É diferente não acreditar de querer não acreditar. Porque a sentença é clara. E agora, na semana passada, teve muita gente que comemorou antes da bola, antes do juiz apitar o final de jogo, né? Viram lá o extrato da audiência, do julgamento, no Superior Tribunal de Justiça e saíram comemorando, soltando rojão, escrevendo nas redes sociais. E agora? E agora? Que falaram que o prefeito era condenado. Aí, quando leram o acórdão na íntegra, enfiaram o rabo entre as pernas e voltaram correndo para o lugar para passar vergonha. Porque, na realidade, a sentença, o acórdão, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é acolher os embargos por unanimidade, mas sem efeito modificativo. Sabe o que isso significa? Que a condenação permanece. Ou seja, o prefeito está condenado e pode ter suspensos os direitos políticos por 5 anos. Quando chegar a execução da sentença, vai perder o mandato. Além de perder o mandato, nem votar poderá, porque estará com os direitos políticos suspensos. Não pode ser candidato e não pode nem votar por 5 anos. Ou seja, vai perder a eleição do ano que vem, vai perder a eleição daqui 2 anos e vai perder a eleição daqui 4 anos. Se for cumprida na íntegra a sentença, conforme determinou a doutora Marcela Papa, juíza da comarca de Assis, que teve a sentença mantida no Tribunal de Justiça e também no STJ. Então, na verdade, o que o prefeito tem conseguido é, graças a muito trabalho do advogado e com certeza muito dinheiro, empurrado com a barriga a sua condenação, a execução da sentença. Mas que está condenado, isso não tem dúvida. Bom, como eu dizia, a sessão da Câmara hoje promete e muito. Depois da leitura do relatório da CPI da FEMA, tem vários projetos para serem discutidos e votados. Vários. Muitos deles já me atrevo a antecipar que serão rejeitados. Um deles é da criação da Guarda Municipal. Depois da atrapalhada perseguição e abordagem ao condutor da van, feitas por agentes de trânsito, muito vereador falou, nossa, se agente de trânsito já está fazendo isso, imagine uma guarda municipal. Aí é que corre-se o risco de o despreparo ser maior ainda. Então, no momento, não vai passar esse projeto. Esse projeto vai ser rejeitado com certeza. O Vitor Basílio está perguntando, português, será que o prefeito vai pedir o uso da palavra lá na Câmara? Duvido. Mas pode ser, né? No relatório da CPI, ele não pode falar. No relatório da CPI, ele não pode falar em função do regimento interno. Quem vai ler é o relator e depois o relatório vai ser votado pelos vereadores. Tá bom? E depois tem muito projeto para ser votado, discutido, projeto de empréstimo, projeto de gratificação para funcionário comissionado, projeto da criação da Guarda Municipal, enfim, puseram tudo numa noite só, já vai de balaio, né? Vamos aguardar se vai ter algum que vai ser aprovado, se vai ter algum que vai ser rejeitado, se todos serão aprovados, se todos serão rejeitados. A sessão promete ir longe nesta segunda-feira. Mas o assunto que me traz aqui hoje é um assunto exclusivo. Porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está investigando há um bom tempo uma compra feita
uma compra feita pela Prefeitura de Assis de máscaras contra a Covid-19 no começo da pandemia. E na quinta-feira, a Câmara Municipal recebeu um relatório do conselheiro Antônio Roque Cittadini, resultado de uma sessão ordinária da primeira Câmara no dia 13 de junho de 2023. Representantes: Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, representado Prefeitura de Assis. Responsável: Adriano Luiz Romagnoli Pires, que era o secretário municipal da Saúde à época. Assunto: possíveis irregularidades praticadas na dispensa de licitação realizada pela Prefeitura de Assis na aquisição de 12 mil máscaras descartáveis triplas com elásticos. Advogados: João Carlos Gonçalves Filho, Carlos Alberto Mariano, Luciana dos Santos Dorta Meneghetti, Marina Perini Antunes Ribeiro, Renata Dalben Mariano e outros. Procurador de Contas: Celso Augusto Matuque Feres Júnior. Unidade Regional: a de Marília. Processo: Prefeitura Municipal de Assis, como contratante, como contratada, Julião, Distribuição e Comércio EPP. Objeto: aquisição de 12 mil unidades de máscaras descartáveis triplas com elástico. Responsáveis pelo instrumento: Adriano Luiz Romagnoli Pires, secretário municipal. Em julgamento: dispensa de licitação, lei federal, nota de empenho, valor R$ 37.200. Os advogados e procurador eu já falei. Relatório. Trata-se... É um pouquinho longo, mas a gente tem que ler para a gente entender, né? Se tem uma coisa que eu aprendi faz muito tempo, que além de ler, a gente tem que entender o que lê. Porque apenas ler não é o suficiente. Então, a gente precisa compreender. Vamos lá. Relatório do procurador, do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Antônio Roque Cittadini. Já foi diretor do Corinthians, né? Quem é corintiano lembra desse nome. Mas vamos lá. Trata-se de dispensas de licitação sem número e das decorrentes notas de empenho emitidas pela Prefeitura de Assis, tendo por objeto a aquisição de 24.400 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis triplas com elástico face ao combate à Covid-19. No valor total de R$ 63.240, com a empresa contratada CE Julião Distribuição e Comércio EPP, com entrega imediata e integral dos bens adquiridos. Tramita em conjunto representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, comunicando possíveis práticas irregulares no âmbito da Prefeitura de Assis relacionadas às dispensas de licitação, elencando ausência de formalização dos processos de dispensa de licitação, precária cotação prévia de preços, sinalizando variação de preços a menor da ordem de 64% em relação ao praticado conforme pesquisas na internet. A empresa contratada, CE Julião, encontrar-se baixada, inexistente de fato, desde 12 de junho de 2020, na Receita Federal do Brasil. Sua atividade econômica: comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante e comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Não guarda relação alguma
com o material adquirido, conforme ficha cadastral na JUSPESP. Possível inexistência de sua sede, consoante pesquisa na ferramenta Google Maps. Fiscalização levada a efeito pela Unidade Regional 04 do Tribunal de Contas, registraram as seguintes falhas: ausência de declaração de existência de recursos, justificativa posterior à aquisição das máscaras, ausência de parecer técnico jurídico, ausência do ato de ratificação e respectiva publicação, óbices a escolha do fornecedor. Pesquisas indicam a existência no mercado de preços menores, evidência de recebimento de material de especificação diferente, ausência de declaração, representação do MPC, ausência de documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade social da empresa fornecedora, ausência do termo de ciência e de notificação, ausência do termo de referência ou documento equivalente, divergência na nota fiscal e na ficha de controle de almoxarifado consta máscara dupla, enquanto nas justificativas a solicitação de material, pesquisa prévia e empenho descrevem máscara tripla. As partes foram cientificadas sobre a remessa do ajuste ao tribunal e notificados para acompanhar todos os atos da tramitação processual. A Prefeitura de Assis alegou em síntese que o presente caso configurou em hipótese autônoma de licitação dispensada, cujo rito resumiu-se na versão original da Lei Federal 13.979 e a disponibilização dos dados em sítio oficial na internet deve ser avaliado, levando em conta, inclusive, o aspecto temporal da aquisição e alteração da legislação. A Lei Federal 13.979 não trouxe a exigência apontada pela fiscalização e ou a obrigatoriedade ou aplicação subsidiária de atender à Lei Federal de Licitações 8.666. Sendo assim, não houve descumprimento. Quanto à entrega da declaração de existência de recursos, a necessidade de parecer técnico jurídico prévio a cada aquisição ou contratação, a ratificação das dispensas de licitação, a justificativa se deu no próprio instrumento de compra, como consta dos autos, na data do pedido. O que houve posteriormente foi a complementação de justificativas. A razão da escolha do fornecedor é bastante subjetiva e em função do menor preço. No presente caso, o fornecedor escolhido foi simplesmente o único que detinha mercadoria e se dispôs a fornecer pelo menor preço encontrado na ocasião. Abre aspas. As observações forçosamente apresentadas no apontamento de data de constituição ou extinção da empresa, objeto social ou local de instalação da empresa não são objetivas e sequer violam qualquer obrigação legal, muito menos a Lei 13.979. A divergência entre a nota fiscal e o registro do setor de almoxarifado da Prefeitura trata-se de erro formal, de digitação em uma das notas fiscais do fornecedor que não foi detectado no momento do recebimento. Entende que a municipalidade não tem obrigação legal de apresentar as declarações e termo de ciência e de notificação nos termos do artigo 83. As instruções do Tribunal de Contas não têm natureza jurídica de lei e, portanto, nem sequer podem criar obrigações legais. Quanto à exigência de representação formulada pelo Ministério Público, remete-se ao tópico 6 dessa manifestação, vez que o assunto é rigorosamente o mesmo. Ademais, a representação do Ministério Público deve ser tratada em apartado, e lá teremos seu resultado.
Em relação à não apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade social da empresa fornecedora, defende ainda que um fornecedor não tivesse tais documentos, mas tivesse o produto para oferecer, estava a administração autorizada a comprar, pois a necessidade de salvar vidas se impõe sobre a obrigatoriedade de verificar-se documentos de habilitação. Isso tudo é a prefeitura que respondeu para o Tribunal de Contas. Entende ainda que o contrato foi substituído pelo empenho, seria óbvio que a compra seria para entrega imediata e que o pagamento seria à vista. O termo de referência nada mais é do que a descrição do objeto do certame de compra e já quanto às penalidades, como não há contrato, mas sim nota de empenho, cremos que a fiscalização tem conhecimento de que não é necessário repetir na nota de empenho a redação já disposta na lei. Por fim, o interessado pede a regularidade da matéria. Assessoria técnica, jurídica, aspectos econômico-financeiros, opina pela procedência da representação e pela irregularidade da matéria em decorrência dos valores praticados não se mostrarem compatíveis com os de mercado. Diante da ausência de termo de ciência e de notificação, propôs o acionamento dos interessados na forma legal. Porém, interessados e responsáveis deixaram transcorrer o prazo concedido para manifestação. O Ministério Público de Contas, na condição de custos legis, pugnou pela procedência da representação e pela irregularidade das dispensas de licitação e das decorrentes notas de empenho, propondo a imputação de pena de multa aos responsáveis. Em síntese, ausente justificativas quanto à situação da empresa contratada, Julião, publicidade da contratação é obrigatória em razão do princípio da transparência dos atos praticados. E depois vem o voto do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Prestem atenção na decisão, no voto do conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Roque Cittadini. Preste atenção porque é muito forte. A matéria, ele já começa dizendo o seguinte: a matéria não tem condições de aprovação. A matéria não tem condições de aprovação. Já começa assim. Observo que as razões do interessado não foram capazes de sanar as graves falhas apontadas pela fiscalização e acompanhadas pelos órgãos opinativos e técnicos desta corte. Noto que as impropriedades constatadas possuem gravidade suficiente para comprometer a matéria em exame, não tendo sido ofertada documentação capaz de provar o alegado, tais como ausência de justificativas da situação da empresa contratada à Receita Federal e à atividade econômica registrada na JUSESP, divergência na nota fiscal e na ficha de controle do almoxarifado, evidenciando o recebimento de material de especificação diferente do contratado. Ausência de documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade social da empresa fornecedora. Ausência do termo de ciência e de notificação. Ausência do termo de referência ou documento equivalente. Em relação à afirmação da Prefeitura que as instruções do Tribunal de Contas não têm natureza jurídica de lei e, portanto, sequer podem criar obrigações legais, aproveito, diz o conselheiro, aproveito e refresco a memória do Executivo Municipal que sua responsabilidade, melhor dizendo, o seu dever em prestar contas a essa Corte de Contas
está intimamente ligado aos preceitos do artigo 37 e 74 da Constituição Federal, bem como no artigo 67 da Lei 8.666 de 93 e o artigo 15 da Lei 709 de 93, conforme ainda os artigos 6º, 80, parágrafos 3º e artigo 81 do Decreto-Lei 200 de 67. Não procedem os argumentos da Prefeitura quanto aos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, trabalhista e seguridade social da sua empresa fornecedora. Abre aspas. A lei da pandemia 13.979 não condicionou a dispensa de licitação do artigo 4º à apresentação e documentos de habilitação relacionados pela fiscalização, ainda que um fornecedor não tivesse tais documentos, mas tivesse o produto para oferecer. Estava a administração autorizada a comprar, pois a necessidade de salvar vidas se impõe sobre a obrigatoriedade de verificar-se documentos de habilitação. Os deveres da administração permanecem imutáveis. Não há como abrir precedentes ou dar aval para que a administração utilize a pandemia como desculpa para negligenciar seus deveres de zelo e lisura, deixando de observar e obedecer os preceitos legais ou os princípios de transparência e da moralidade administrativa. Seria o mesmo que se afirmar que o poder público se conformaria em adquirir produtos em meio de vias ilegais a despeito de se preservar vidas. Importa respeitar o rito do ato jurídico perfeito. Por fim, observe que a Prefeitura deixou transcorrer ulterior prazo para responder questionamento quanto à ausência do termo de ciência e notificação. Em face do exposto, voto pela procedência da representação e pela irregularidade das dispensas de licitação e das decorrentes notas de empenho, propondo o acionamento do disposto do artigo da Lei Complementar 709/93. Determino também o encaminhamento de cópia das peças dos autos ao Ministério Público para as providências de sua alçada. É o meu voto. Inacreditavelmente, a Prefeitura de Assis parece que não deve contas a ninguém. Nem à Justiça, nem ao Tribunal de Contas, e muito menos à população. É como se ela reinasse acima de todas as leis, ou como se não existisse lei. A Prefeitura, utilizando-se da lei da pandemia, adquiriu milhares de máscaras numa empresa que não existe. Foram lá, tiraram fotografia, não há a empresa. As notas fiscais, notas de empenho, com dados divergentes, alegam que foi um erro de digitação a compra de máscara tripla com elástico, sendo que o que foi recebido foram máscaras duplas com elástico. Justificam como erro de digitação. Alegam que a empresa que vendeu não precisa ter registro trabalhista, seguridade social dos seus trabalhadores. Não tem porque não existe. A fotografia é clara do local. É um boteco com portas fechadas em Santo André. Agora imagino outras situações que podem ter ocorrido e que não foram fiscalizadas. E o mais grave de tudo é que a Prefeitura não responde aos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas.
como também não responde ao Ministério Público quando tem falhas em projetos ambientais. Tivemos a ousadia de um vereador no passado, aliado ao prefeito, dizer que vai chegar um dia que vão entregar a chave da prefeitura para o promotor tomar conta, porque não tem jeito de governar. O promotor nada mais é do que o guardião da lei. Ele quer que a lei seja respeitada. Agora, se o prefeito entende que ele tem que administrar ao arrepio da lei, ele sofrerá as punições, as penalidades impostas pela lei, como é o caso da condenação que acabei de falar no começo da nossa transmissão. O prefeito, quando era presidente da Câmara, em 2007, fez 3 licitações para contratar 3 serviços. E a cidade tinha 3 jornais. Coincidentemente, cada jornal ganhou uma licitação. Ficaram todos felizes com o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara surfou na publicidade. Em razão dessa suposta manobra com combinação de valores na licitação, o Ministério ajuizou uma ação que foi julgada procedente e o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 5 anos. A condenação é de 2012. Há 11 anos, o prefeito protela o cumprimento dessa execução com embargos, com agravos, com recursos. E o último foi agora, a semana passada, no dia 22, no STJ. Então, percebo que o prefeito, tenho dito isso aqui com repetição, o prefeito administra a cidade como se fosse a roça dele. Na roça dele, ele compra o insumo que ele pretende, usa o trator que ele quer, que pode ser emprestado do vizinho ou não, coloca quem ele quiser para ser o tratorista, colhe o que ele quiser, oferece o preço que quiser e vende para quem quiser. Na prefeitura municipal não é assim. Ele não pode tratar uma cidade e a prefeitura como se fosse a sua roça, que ele faz o que bem entende. Ele tem que se pautar pelos princípios legais da administração pública. Já estava na hora de ter aprendido isso. Com 7 anos à frente do Paço Municipal, com 12 anos na Câmara Municipal, 2 destes 12 anos à frente do Poder Legislativo, já era para ter aprendido que a administração pública é pautada por atos administrativos que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Mas usa-se da pandemia ao arrepio da lei para dizer que pouco importa se eu comprei de um serve-festa as máscaras, o nosso objetivo era salvar vidas. Fosse assim, os hospitais públicos não precisariam de licitação para comprar medicamentos, para comprar equipamentos, não precisaria de concurso para contratar os seus profissionais. Se o objetivo do hospital é salvar vidas. A cada ato praticado ao arrepio da lei, o prefeito vai responder. Quando tiver fiscalização e for flagrada alguma irregularidade. Como foi o caso dessas máscaras adquiridas pela prefeitura em um serve-festa, cujo CNPJ está baixado, a empresa não existe. Apareceu a nota fiscal e as máscaras.
A denúncia chegou e o Ministério Público do Tribunal de Contas investiga. E o prefeito apresenta estas respostas que eu acabei de ler. E depois reclama que está sendo perseguido pelo Ministério Público, que está sendo perseguido pelo Tribunal de Contas, que está sendo perseguido pela Câmara Municipal, que está sendo perseguido por alguns da imprensa. Poucos. Mas ele reclama. E vive agora mais uma. Está lá sentado na segunda fila da Câmara Municipal, escutando a leitura do relatório da CPI da FEMA. O pouco que escutei, quando começou a leitura, já são suficientes para chegar à conclusão de que o prefeito e seus familiares trataram a FEMA como um negócio de família, sem levar em conta os interesses da sociedade, da comunidade acadêmica, estudantil. E agora não adianta reclamar. A investigação foi feita, foi concluída e o relatório está sendo apresentado. Como é o relatório que acabei de ler do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que sugere o encaminhamento de todas essas irregularidades para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. E se confirmado que são recursos do governo federal que foram usados para a aquisição dessas máscaras, a ação será na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, que terá que se explicar. É assim que funciona a administração. E se não fosse assim, cada um mandaria na cidade como se manda na roça. O primeiro ato de um prefeito eleito, como de um vereador, primeiro ato, quando toma posse, é jurar cumprir a Constituição Federal, do Estado de São Paulo e do município. É o primeiro juramento, primeiro compromisso que o político faz quando é empossado. É cumprir a Constituição. E isso não é apenas um juramento. Isso tem que ser uma conduta ao longo da atividade pública. E quando há algum desvio, ou quando há uma denúncia ou suspeita de desvio, de descumprimento da lei, é feita a denúncia. E ele tem que responder. Ninguém é culpado antes de chegar ao final, antes de chegar à decisão, à sentença. Ele tem o direito ao contraditório, à defesa, mas não dá para passar por cima da lei e daqueles que são guardiões da lei. Esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento não existe mais. Será no tempo dos coronéis, que mandavam e desmandavam na justiça, nos órgãos de fiscalização, e quando não conseguiam mandar, matavam. Isso eu imagino não existe mais, né? Ou não deveria existir mais. Então, lamentavelmente, Assis, mais uma vez, é cena ou é alvo de uma notícia de repercussão regional ou estadual, com a aquisição dessas máscaras feitas em um serve-festa em Santo André, que está sendo investigada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, e o prefeito e o secretário, à época, que respondam pelas denúncias que foram apresentadas. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Hoje tem sessão da Câmara e a gente está de olho, acompanhando tudo que está sendo discutido, tudo que será votado,
para amanhã a gente poder fazer aqui um resumo e levar informação para você. Esse final de semana, infelizmente, nós tivemos mais uma tragédia matando um assisense. O nosso amigo Tim, Newton César Nunes, conhecido como Tim, de 49 anos de idade, ele foi vítima de um acidente em Ibiporã. Inicialmente foi para um hospital em Ibiporã, estava bem, inclusive eu ouvi um áudio que ele mandou para um amigo, dizendo que estava bem, mas que a perna estava bastante roxa do local da batida, que ele seria levado para Londrina, que é um centro maior, como de fato foi. E quando foi passar por cirurgia, infelizmente, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu e nos deixou aos 49 anos de idade. Ele foi velado na catedral e foi sepultado hoje no final da manhã. Então, aos sentimentos à família, aos amigos, muitos amigos que o Tim tinha na Vila Cláudia, no meio esportivo, já que ele jogou em algumas equipes do futebol amador, do futebol varziano, enfim, a todos os familiares e a todos os amigos do Tim, os nossos sentimentos. Minha amiga, meu amigo, eu vou continuar assistindo a sessão da Câmara, porque amanhã a gente vai trazer todos os detalhes da leitura do relatório final da CPI da FEMA e também o resultado da votação dos projetos que estão na pauta nessa sessão. Um abraço para você, minha amiga, um abraço para você, meu amigo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto. Desejo uma boa noite e uma ótima semana também. Amanhã a temperatura sobe um pouquinho. Para quem não gosta do frio, já dá para ficar um pouco mais tranquilo amanhã. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Tchau!